Deus, vamos aplaudir o Senhor então, bem forte. Glória a Deus. Bom dia, igreja. A graça de Deus seja convosco. Amém? Sente-se, por favor, que bom que você está aqui. Abra sua Bíblia em Gênesis 37. Gênesis 37. Nós vamos entrar aqui na mensagem. Tem muita coisa boa e o Espírito Santo vai falar conosco. Gênesis capítulo 37. Antes do sonho existem algumas fases que elas são indispensáveis. Isso não é maldade de Deus ou coisa parecida, né? Você já viu aquele caso de pessoas que às vezes estão passando por um sofrimento que você olha assim, meu Deus, essa pessoa sofre tanto na vida e ela não tem culpa disso. Você pode ter certeza de uma coisa: tudo que ela está vivendo, Deus está preparando ela para um futuro, né? Nenhum sonho, nenhum propósito ele é construído da noite para o dia. Tudo isso leva tempo. Leva tempo. E não é aquela questão, vai ser um dia, 2 dias, 10 meses. Tem propósitos aí que para se concretizar ele demora 15 anos. Outros vão demorar 20. Você lembra da história de Isaac? Que ele recebe ali aquela herança do seu pai, o Abraão, para se tornar pai de multidões, dá continuidade. Ele casa com 40 anos, a mulher dele está o quê? Estéril. Quando ele gera os seus filhos, ele já tinha 60 anos de idade. Ou seja, demorou 20 anos, ele orando, ele perseverando, ele batalhando para que o filho nascesse. Aí vem uma pergunta, ele tinha cometido algum pecado para isso? Não. Ele não tinha nenhum crime cometido para que aquelas coisas demorassem. Mas isso fazia parte do quê? Do processo, do sonho que Deus tinha para ele. Fazia parte das fases que Deus estava preparando ele para algumas coisas. Nunca é demais você ser preparado. Diga glória a Deus. Vamos lá, Gênesis 37, versículo 5. Gênesis 37, versículo de número 5. Diga graças a Deus. Vamos ler. Sonhou também José um sonho que contou a quem? Aos seus irmãos. Na sequência ele diz: por isso o aborreciam ainda mais. O José ele tinha recebido de Deus aquela revelação, porque o sonho é uma revelação. Amém, gente? O sonho que ele tinha era algo que Deus havia revelado para ele. É isso que eu tenho para você. Ele recebe aquilo e de uma maneira antecipada ele expõe. E aquilo ali foi um problema, porque ele teria que passar sim por alguns processos para chegar onde chegou. Mas não precisava ser da forma que foi. Poderia ter sido diferente. Amém? Deus tem suas maneiras de preparar. Só que com as nossas atitudes nós mudamos muita coisa. Deus tinha um processo, uma caminhada que era essa. Mas aí a pessoa toma umas decisões, faz isso, faz aquilo, aí toma outro rumo, toma outra direção. O fato é, se a pessoa for perseverante, ela vai chegar lá no dia da realização dos sonhos. E dependendo de como ela age, pode ser pacífico, como também pode ser turbulento. Agora o que é interessante para a gente analisar, está no versículo 2. Volte, são uns 3 versículos aí. Versículo 2. Diz assim: estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, fazia o quê? Apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles ao seu pai. Você vai ouvir há 2 semanas atrás, dia 6, o pastor falou aqui que ele era mexeriqueiro, né? Que ele tinha aquela coisa, tudo que ele via, ele expunha. Tudo que ele via os irmãos fazer, de certo ou de errado, ele ia lá e jogava nos ouvidos do pai. Tinha um lado bom disso, mas também tinha um lado ruim. Porque nem tudo que a gente vê, nem tudo que a gente ouve, nós vamos sair por aí publicando e estampando isso. Infelizmente tem gente que tem esse costume. Seus sonhos podem ficar mais distantes se você não for uma pessoa mais reservada em algumas coisas. Muita coisa no dia a dia, irmãos, vai chegar aos nossos ouvidos. Muitas situações você vai observar com os seus olhos. Mas nem tudo você vai chegar lá toda hora e falar: ó, ouviu o irmão fazendo tal coisa. Se for algo sério, algo que tem que ser passado logo, você vai lá e...
Mas se não, você guarda aquilo para você e ora. Amém, pessoal? Tem gente que sai fazendo tudo. Acontece, o pastor geralmente já comentou aqui, se você vê alguém errando e tal, você não pode concordar com o erro e você tem que falar. Aí acontece o seguinte, um exemplo, tá? Não que isso aconteça. Mas acontece o seguinte, está ali o irmão na recepção, fazendo a obra, aí chega alguém, pastor, eu vi aquele irmão lá, ele estava fazendo isso, isso e aquilo. A gente vai conversar com a pessoa, não é nada. Isso ali faz o quê? Desgastar. Vai chegar uma hora que a pessoa não vai mais viver. Ela vai ficar presa naquilo. E a gente olha para a vida do velho Jacó, chegando a uma idade bem avançada, e o José toda hora, pai, não sei quem fez isso. Pai, não sei quem fez aquilo. Pai, não sei quem. E os sonhos que Deus tinha para ele, ao invés dele tratar disso, guardar para ele, aí numa hora, num momento, em outro, ele vai lá e solta para os irmãos. Ele não só solta os erros dos irmãos, como ele vai soltar agora para os irmãos dele o sonho. Né? Quem muito fala, quem fala o que não quer, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Ele falou muito. Ele passou muito dos limites da coisa para que ele passasse por todo aquele processo. Mas aí eu quero entrar no primeiro tópico que eu quero tratar aqui hoje, que é sobre o coração de José. Ele tinha esse ímpeto de pegar tudo dos seus irmãos e falar para o pai. Isso foi o lado negativo. Falei que tem um lado negativo, mas tem um positivo também. O lado positivo é que ele tinha um coração bom. Ele não pecava contra o seu pai. Ele sabia muito bem a questão do princípio de autoridade. Meu pai é superior, eu sei que os meus irmãos, infelizmente, não estão sendo corretos, mas eu vou ser fiel ao meu pai. É interessante a gente entender que sonhos grandes, eles não podem nascer em qualquer tipo de coração. Grandes sonhos, como Deus estava revelando ao José, iria surgir de um coração que é fiel. Ele trazia má fama dos seus irmãos ao pai, de forma exagerada, mas aquilo não era mentira. Amém, gente? Aquilo não era mentira, era verdade. Só que tem que saber fazer o filtro das coisas. Não é tudo jogar, né? Toda hora chega coisa aqui. Pastor Herz, isso e isso, fala lá com o pastor Jamil. Se eu fosse levar tudo, acho que ele nem ia viver mais, ele ia ficar zangado, né? Tem coisa que chega, eu fico em paz, não, resolvo aqui, irmão, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Não, depois eu comento. Tem coisa que eu acabo nem comentando. Está resolvido. Glória a Deus. Por quê? Porque tem coisa que não adianta. É só perca de tempo. Não acrescenta em nada. Mas no caso dele, ele tinha esse coração fiel. E essa fidelidade, que é o primeiro tópico que eu quero tratar aqui hoje, que é uma das fases que vai fazer a pessoa viver o sonho de Deus. Ninguém infiel vai viver sonho de Deus, pessoal. Ninguém infiel vive sonho de Deus. Toda pessoa que conquistou alguma coisa, isso eu falo por méritos da palavra, porque Deus colocou ela lá, foi porque ela foi fiel. Tem gente que está por cima aí de alguma coisa, que foi beneficiado por alguém, porque tem um jogo, né, por detrás disso. Mas a maioria das pessoas que receberam alguma coisa, que não eram nada e que se tornaram alguma coisa, foram pessoas que foram fiéis a princípios, fiéis à palavra e se tornaram o que se tornaram. Não tinha de onde ser, porque não veio de uma genealogia que tinha aquela posição. Mas elas se tornaram. Você tem muito bem o caso de Davi na Bíblia. Foi aquele cidadão que veio do Jessé, mas ele não veio de uma genealogia real, de um reino. Ele se tornou com o tempo. Por que ele se tornou? Por causa do coração dele. Deus olhou para o coração de Davi e viu: esse aqui eu posso ungir como rei. Você vai recordar que o homem de Deus, o profeta Samuel, ele vai lá na casa lá do Jessé, e ele começa a olhar os filhos mais velhos lá do Jessé, que Deus havia falado para ele: lá da casa de Jessé você vai me ungir um rei. Aí ele chega lá, começa o Eliabe, Aminadab, Samar. Não é nenhum desses, porque Deus olhou para onde? Para o coração, e viu que aqueles homens eram infiéis. Eles não iriam honrar a responsabilidade que eles iriam receber. Aí ele perguntou: tem mais alguém aí que a gente possa olhar dos teus filhos? Tem um que está cuidando de quê? Isso é mesmo? É parecido com o José, é ou não é? José estava fazendo o quê? Cuidando das ovelhas também. Estava na obediência, na fidelidade. Ele não estava fazendo algo diferente daquilo que seu pai estava mandando. Se o pai mandou cuidar das ovelhas, vou fazer o quê? Cuidar das ovelhas. É aí que se descobre os que serão grandes.
A fidelidade. Estava lá cuidando das ovelhas no campo. Estava lá todos os irmãos reunidos na mesa. E ele aonde? Trabalhando, como o pastor sempre fala, pegando o cocô das ovelhas, cheirando aquilo, né? E os irmãos aonde? Na mesa, comendo. O homem de Deus falou, o profeta Samuel, vai lá e traz esse rapaz aqui. Todo mundo só se assenta na mesa quando ele chegar. Quando ele chega, que ele tem a percepção, ele fala, não tem estatura, não tem postura de rei, mas Deus vai lá e confirma no coração do profeta. Unge ele como rei. E o Davi foi ungido como rei. Mas demorou um tempo também. Demorou ou não demorou? 17 anos. Em média. A mesma coisa que foi o tempo aqui 13 anos, perdão. Foi o mesmo tempo que o José, desse sonho, com 17 anos, até se tornar governador com 30, demorou. 13 anos. Muito processo ele teve que passar. Tem muita fase, tem que vencer antes. E ser fiel faz parte do processo. Pessoas que infelizmente não têm esse coração fiel, disponível, que tudo é não dá, você pode ter certeza, vai ficando de lado. Na hora que Deus estiver fazendo as escolhas, Ele vai observar. Se esse aí já demonstra agora que não vai, então, de banda. Se eu der coisa maior para ele, ele também não vai. Se nas menores ele está rejeitando, quem dirá nas maiores? Aí eu queria deixar, vamos um pouco mais à frente. Gênesis 37, versículo 23. Segundo ponto. Gênesis 37, versículo 23. Antes dos sonhos tem algumas provas. Eu falei, faz parte do processo, né? Tem algumas provas. E nunca vai ser fácil. Diz assim, versículo 23. E aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, fizeram o quê? Tiraram a José a sua túnica, que era aquela túnica colorida, né? Que o pai o deu, que o destacava. A túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém, a cova estava como? Geralmente ficava cheia, né? Quando estava com água, quando tinha período chuvoso. E não havia nela água. Depois, assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade. E os seus camelos traziam especiarias, e bálsamo, e mirra. E iam levar isso ao Egito. Então, Judá disse aos seus irmãos, que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e lancemo-los a esses ismaelitas, e vendemo-los a esses ismaelitas. E não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E os seus irmãos fizeram o quê? Obedeceram. O José, ele passa por uma situação em que ele é vendido. A gente já conhece aqui, isso aqui não é nenhuma coisa nova. Mas só para você entender a questão. Ele é vendido pelos seus próprios irmãos. Mas isso tudo começou lá atrás. Quando ele conta o seu sonho. Quando o seu pai dá aquela túnica para ele e mostra. Você vai ser mais ilustre que os seus irmãos. Causou inveja. Ali começou o problema, né? Seus irmãos cheios de raiva, cheios de rancor, olham para aquela situação e dizem, esse cara não vai ficar por cima. Alguém já passou por isso? Você está se destacando e alguém chega e ele não vai ficar por cima. Ou por bem ou por mal. Acontece muito isso em ambiente de trabalho. E por que não, às vezes, em família também. Acontece em família. Tem gente da família que não pode saber que você cresceu. Se ele souber que você cresceu, você já conhece o caráter da pessoa, ela vai viver 24 horas na tua porta te pedindo alguma coisa. E se você não der, porque ele tem, ele não dá. Você não tem obrigação. Amém? Ajudar é opcional, é vontade sua ou não. Eu não tenho obrigação de fazer isso. Eu não digo com relação aos pais. Amém? Os pais passaram a vida toda ralando pela gente, é ou não é? Chega um tempo que nós temos que fazer o quê? Retribuir de alguma forma. Retribuir de alguma forma. O irmão pode ser também, dependendo da situação. Primo também. Esse aí já está mais distante. E outros, sabe-se lá. A Bíblia diz que tem amigos até que é mais chegado do que irmão. Você vai saber filtrar e saber quais são as prioridades. Aí está lá os irmãos de José fazendo tudo isso com ele. Eu fico imaginando ele preso, sendo levado como cativo.
aquela situação toda amarrado ali, e ele olhando para trás, pedindo que seus irmãos voltassem atrás naquela decisão, e eles não voltaram. Ele é levado, provação. Ele passa por aquela situação que ele nunca imaginou que ele passaria, mas pela sua imaturidade ele providenciou aquilo, gente. Como eu falei agora há pouco, nós vamos chegar lá para realizar o sonho. O caminho que Deus traçou é esse, está aberto. Mas as nossas decisões vai nos fazendo aquilo mudar, vai fazendo a curva ser mais difícil. Poderia ser mais simples, glória a Deus, se ficasse parado, quieto, só esperando o tempo passar. Só esperando a direção de Deus ser confirmada. E a cada direção, dou um passo. Não deu direção, não dou passo. Deu direção, dou outro passo. Não deu direção, fico quieto. E muita gente não sabe respeitar isso. Atropela os planos de Deus. E os sonhos vão como? Se distanciando. Para o José ali o negócio não estava legal. Ele chega lá no Egito, você já conhece a história, começa, né, a trabalhar ali na parte de fora da casa e começa a servir. Ele vai servindo e vai fazendo o quê? Vai se destacando. Ele foi deixando para trás o que ele tinha vivido até então e começando uma nova história, mesmo distante do pai, que não sabia o que tinha acontecido com ele, achava que eu havia morrido, e também você tem informação nenhuma do seu pai, se ele estava vivo ou se estava morto. Mas ele fez ali o seu trabalho, porque ele era fiel. Ele era fiel ao pai. Quando ele chega no palácio, ele se torna fiel a quem? Ao faraó, ao chefe lá da casa. Se torna fiel também. É aquilo que o pastor falou na mensagem agora há pouco. Você se torna, quando você chegar a alguma posição, você já tinha aquela estrutura antes, você já fazia aquilo antes. Você já era próspero antes. José já era fiel antes. Quando ele chega lá, ele só mantém a sua fidelidade. Só mantém o seu zelo por aquilo que nem era seu. E se tem uma coisa difícil é você cuidar daquilo que não é seu como se fosse, né? Você tem que cuidar, você tem que... Como se fosse você o dono daquilo, mas você não é, você só está cuidando, é o mordomo. É muito difícil. Isso aí é uma das coisas que, dizer para você, é mais desafiadora. José estava enfrentando isso. José estava passando por isso. Mas com fidelidade, consciência do que estava fazendo. Estou servindo aqui na parte de fora, então vou servir. Se destacou um pouquinho mais. Cuida da parte interna agora. Você tem mais confiança. Para partir para a parte interna, ele foi tendo mais confiança. E foi entrando. Foi entrando. As fases foram passando. Vou deixar aqui marcado, a gente volta daqui a pouco. Vamos lá para a nova aliança. Primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. O apóstolo Pedro escreveu algo interessante. Foi o líder da igreja primitiva, né? Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 6. Tem todo um contexto, mas eu quero pegar no 6 já. É interessante que as provações vieram para o José e ele foi sendo uma pessoa resistente. É isso que acontece com a pessoa que está passando por algumas provas. Você cria uma resistência. Você cria uma estrutura. Quem já passou aí por algum procedimento cirúrgico, hoje, quando recebe alguma coisa, nem se intimida mais, né? E quem vai passar pela primeira vez? Fica angustiado. O que eu vou fazer? Como é que vai ser? Só fica com aquela... Quem já passou por isso, fica em paz. Eu já venci uma vez, Deus vai me dar a vitória de novo. Ela cria resistência. Ela se acha mais capaz. Ou se acha, não, ela se torna mais capaz. Me pronunciei errado, né? Ela se torna mais capaz. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6. O que ele vai dizer? Em que vós grandemente vos alegreis. Está falando lá da fé, né? Sobre perseverar. Em que vós grandemente vos alegreis, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Aqui
o apóstolo Pedro estava falando com a igreja primitiva, lá depois de muito tempo, né? Então ele estava tratando sobre aquelas pessoas ficarem firmes, né? O povo da igreja. Porque depois da morte de Cristo houve uma perseguição, né? Daquelas. Onde alguns dos discípulos de Cristo foram, os mártires, né? Morreram na pior das situações. Muitos discípulos morreram na pior das hipóteses. Cabeça para baixo, né? Foi crucificado de cabeça para baixo. Outros morreram apedrejados em praças públicas. Outros foram queimados. Alguns foram esquartejados. Das piores coisas aconteceram por causa de uma perseguição. Mas o apóstolo Pedro estava falando o seguinte para aquele povo: perseverem na fé. Continue criando resistência. Continue resistindo a essas afrontas que estão surgindo. O José passa por aquilo, surgindo aquela afronta, todo o tempo ali sofrendo, servindo lá na casa sem saber o que seria dos seus antepassados. Deve ter sido uma dor tremenda. Quando você perde alguém, mas aquele alguém você sepultou, você viu, o que aconteceu? E quando você não vê? Né? E quando você não tem noção do que aconteceu? O coração deve ficar pesado. A alma da pessoa deve ficar o quê? Angustiada. Ele estava ali contristado, angustiado. Mas ele estava fazendo o quê? Perseverando. Ele estava resistindo àquele tempo difícil. Servindo, sendo fiel, cuidando de tudo. E aquilo produziu para ele uma grande diferença. Romanos 5, volta um pouquinho mais, né? Romanos 5, versículo 3. Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 3. Romanos 5, versículo 3. Carta de Roma já foi o Paulo que escreveu. Romanos, capítulo 5, versículo 3. O que está escrito? E não somente isto, mas também nos gloriamos aonde? O Paulo ele já era mais, né? Que ele tinha feito o povo passar por o povo de Deus, né? Passar por muitas situações. Aí ele está falando agora o seguinte: e não somente isso, mas também nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Paciência, para a gente ficar na paz. Paciência produz o quê? Experiência. E a experiência é o quê? A esperança. Eu acredito que era isso que ele já tinha naquela época. Ele tinha esperança de que um dia aquilo que Deus revelou para ele ia se concretizar. Como? Eu não sei. Como? Eu não sei. Como que aquelas 7 varinhas, como que aquelas varinhas lá que se prostraram diante do meu feixe, vai se prostrar um dia? Eu não sei, mas vai acontecer. Ah, mas eles estão longe, não sabem nem se eu estou vivo. Foi o primeiro sonho dele. Que o sol, a lua e os seus 11 irmãos, os seus irmãos lá, se prostravam diante dele. Foi isso que ele contou para os seus irmãos como sonho. Como isso vai acontecer? Eu não sei. Mas de tanto ele enfrentar situações, ele foi criando uma resistência. Ele foi ficando paciente. Com o tempo nós vamos criando essa paciência. Tem coisas que Deus falou conosco, nós queríamos que acontecesse logo no dia seguinte, né? Mas aí como não aconteceu, passou 1, 2, 3 anos, você foi ficando mais paciente. Era para ser o contrário, né? Ficar mais impaciente. Mas quanto mais o tempo passa, você fica mais... Porque você tem certeza, vai acontecer. Vai acontecer. Tem gente aqui que no início, quando se converteu, tinha um familiar, você queria que ele se convertesse no outro dia também. Ficamos com aquele negócio, meu Deus, vou para o céu, mas se ele morrer, ele vai para o inferno. Ficamos com aquele negócio dentro do coração. Queremos empurrar a pessoa do jeito, de qualquer jeito. Aí com o tempo nós vamos amadurecendo, nós vamos vendo que não é bem assim. Nós vamos perceber que eles também vão ser salvos. Quando que vai acontecer, eu não sei. Mas você está paciente, orando, determinando, dando testemunho, orando, crendo, se fortalecendo. Você sabe que uma hora vai chegar aqui e vai se prostrar. Ou aqui ou em qualquer outro lugar. Importante é que ele vai estar em Cristo também. Amém? Isso é uma certeza. Isso te dá uma certa paciência, te faz ser mais experiente. E essa esperança produz, essa experiência produz a esperança. Esperando da salvação. A esperança de que vai acontecer. Quando? Isso aí está no relógio de Deus. A minha parte eu faço. O resto é com Ele. Quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é Deus. E Ele vai convencer o meu familiar. Isso aí é uma coisa que tem que ficar em paz. Amém? Amadurecemos para isso.
E o José está passando por isso. Aprofundou um pouco mais. Voltemos lá para Gênesis 39 agora. Gênesis 39. Nós já vimos duas coisas aqui. Primeiro, para os sonhos ser realizados, tem que ser fiel. Depois, tem que saber que algumas provações nós vamos enfrentar. Mas elas produzirão para nós esperança. Tudo isso cria em nós uma estrutura. Gênesis 39. Gênesis 39. Agora ele já cresceu um pouquinho. Ele já prosperou um pouquinho na caminhada. Porque como você viu, ele chega lá, começa a cuidar da parte de fora da casa. Depois ele começa a cuidar da parte de dentro. Chegou um tempo que o faraó olhou, rapaz, tudo que coloca na mão desse cara, prospera. Ele é fiel. Ele é um estrangeiro. Mas ele chegou aqui e ele mostrou fidelidade. Tudo que é meu está na mão dele. Tudo que me pertence está na mão. Eu nem sei o que eu tenho mais. Está tudo na mão de José. Né? Para a pessoa chegar a deixar tudo na mão de alguém, tudo que é dela, tudo que ela conquistou durante a vida, deixar na mão de alguém, eu nem sei o que eu tenho. Se ele quiser me subtrair, eu não tenho nem informação disso. Você vê a confiança que ele alcançou? Patamar alto. Aí começa a surgir uma tentação. Aí é o terceiro ponto que eu quero falar, que é do caráter. Justamente nesses tempos de provações, nesse tempo de preparação que nós estamos vivendo para viver sonhos, o nosso caráter está sendo moldado. O nosso caráter está sendo melhorado. Fulano tal é gente boa. Mas ele precisa sim passar por uns testes para saber se o caráter dele vai ser o mesmo. Porque nisso aqui ele já provou que é fiel. Mas eu quero saber se ele é fiel nisso aqui agora. Porque até então, com relação às coisas, José, fiel. O diabo, ele coopera até para o trabalhar de Deus. Você sabia disso? Que o diabo coopera? Quando ele surge com algumas situações, ele coopera. Porque aí Deus vai olhar que você realmente permaneceu fiel. Amém? Não precisou Deus provar nada. Ele só observou aquilo que o diabo colocou e ele viu que você ficou firme. Porque diz assim, 39, versículo 7. E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse... Uma Raimundinha não está aqui não, né? Raimundinha não é. Como é que é o nome dela? Aquela que senta aqui, aquela senhorinha? Esqueci o nome dela agora. Terezinha. Um dia o pastor está pregando aqui, aí ele leu esse versículo e aconteceu que depois dessas coisas, a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse, ela, deita-te comigo. Pastor, vai para outro, vó. Vai para outro, vó. Aqui não. Né? O pastor nem aproveita as oportunidades, né? Vai para outro, vó. Deita-te com o outro. Comigo não. Aí a mulher lá do faraó apertou o passo. Eu vou investir nesse rapaz. A Bíblia fala que ele era, né? Ela estava bonitão. Cara bem cuidado, né? Novo. Na flor da idade. Bonito. Vivendo lá na casa do palácio real do faraó. Ele não vivia com qualquer tipo de vestimenta, qualquer tipo de roupa. O cara, legal. Bem organizado. Ele olhou, esse cara é inteligente, organizado, o problema dele é estrangeiro. Mas tudo bem, eu vou investir nele. Né? Não sei se o velho estava dando conta em casa. Ela disse esse aí. E começou a investir nele. Tudo aquilo era plano do diabo, né? E ali Deus provou o caráter de José. Porque no versículo seguinte diz assim, porém ele fez o quê? Recusou. E disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo. E entregou em minhas mãos tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal, e pecaria contra quem? Contra Deus? Ali ele demonstra caráter. Amém, pessoal? Porque a pessoa que ela verdadeiramente ela é fiel, ela demonstra caráter na frente e nas costas. Ele era fiel na frente do faraó, que era seu chefe. Mas atrás, nas costas dos faraó, ele era o quê? Fiel também. Ele demonstrou, pode confiar. Nem a sua mulher vai me tentar. E olha que não era qualquer coisa não. Não era pedra 90 não, que só enfrenta quem aguenta. Era, né? Mulher do faraó. Não era brinquedo, gente. Com certeza bem, né? Vestida, bem cuidada.
não pegava em nada, quem fazia tudo era as servas. Ela bem, né? Empiriquitadinha, tudo bonitinho. Era difícil de resistir a isso aí. E ele resiste. Ele resiste. Ele demonstra caráter. Ele fica firme naquilo. Aí vem aquela provocação, né? Ela tira lá a túnica, pega ela como prova, ele sai dali fugido. E aí ela informa para o faraó: olha, ele tentou me forçar. E o coitado não tinha feito? Nós já passamos por isso algumas vezes na vida, né? Você não fez nada e o pessoal estava lhe acusando. Você não fez nada, só infelizmente não vigiou, porque é a aparência do mal. Por isso que a Bíblia diz: nós temos que fugir da aparência do mal. Porque você foge da aparência do mal, não tem o que falar. Não tem o que falar. Por isso que uma vez o pastor falou aqui, eu achei isso muito interessante. A gente observa alguém ali, às vezes até, a pessoa está lá na parada sozinha, a irmãzinha. Já 10 horas da noite, estamos saindo daqui tarde, a gente sai daqui 10 horas. No domingo, às vezes, sai mais cedo, 9h30, 10 horas. Aí está lá na parada a irmãzinha sozinha. Puxa vida, essa irmã não pode ficar aí sozinha. Bom que a gente tem os meninos jovens que moram aqui na igreja, e eles ficam aqui direto. Eles só vão embora quando a última pessoa, eles só fecham a igreja depois que a última pessoa sair, né? Mas imagina, passa ali, tô sozinho no carro, minha família não está aqui comigo. Vou dar uma carona para a irmã. Isso aí é o quê? Aparência do mal. O pastor já falou isso aqui. Não é maldade da nossa parte. Não é maldade de um irmão que está aqui no culto e diz: eu estou sozinho, minha família não veio hoje. Aí eu vou levar a irmãzinha. Não leva. Não leva para não ter o que falarem. Se você puder até ajudar no Uber, ver se chama alguma coisa, um mototáxi para ajudar a pessoa, tudo bem. Mas levar, por mais que seu caráter seja correto, você tem um caráter, sua esposa confia em você, né? Na totalidade. Mas nós temos que fugir da aparência do mal. Vamos fugir da aparência do mal. Não faz, evita. Tem gente aí que fica irritando a família e tem problema com a família por causa disso. Mulher não confia mais no cara. Para onde ele sai, ela está preocupada. Se ele me aparecer com qualquer coisa, hoje eu vou embora. Né? Pessoa de Deus, gente. Se é uma vozinha da igreja, aí você leva até em casa. Você bota até no colo. Amém? É uma vozinha da igreja, uma irmãzinha, idosa. Você vai lá e não deixa sozinha na parada, não. Agora, é uma pessoa ainda jovem, tem idade para ser minha mãe, mas tem idade para ser sua mulher também. Né? Tem casos e casos. Tem idade para ser sua mãe, mas tem idade para ser também? Então vigia, não leva não. Ajuda de alguma forma. Não dessa maneira. Porque o diabo fica só. José não fez nada. O caráter dele estava limpo. Ele podia chegar diante de Deus, falar com Deus, que Deus ouviria a oração dele, porque ele não tinha pecado. Mas na cabeça do faraó, esse cara me traiu. Dei tudo da minha casa na mão dele. Eu achei que ele era fiel. Agora ele me aparece tocando o que é mais precioso, que é meu. Tudo que eu tinha estava na mão dele. Mas eu não dei a minha mulher para ele. Né? Aquilo tudo era mentira, uma narrativa que não era correta. Mas o diabo sabe trabalhar, gente. O diabo sabe trabalhar para mostrar que o certo é errado e o que é errado, o diabo sabe. Você está limpo no cartório, mas no olhar das pessoas, no dia a dia das pessoas, elas estão nos vendo como mal. Porque não vigiou. Porque não teve o cuidado. O caráter está intacto, isso aí é indiscutível. Mas José agora vai ser preso. Foi levado para a prisão. Poxa, o cara está lá em cima, crescendo na vida. O homem lá, o chefe de tudo, gosta dele. Qualquer hora ele abençoa ele com uma coisa maior. Dá para ele um cargo grande. Aí do nada, cadeia, né? Prisão. Vai passar por um tempo de crise. Vai passar por um tempo difícil. Aí vem o capítulo 40. Capítulo 40, versículo 14. Falamos do caráter, vamos para o último, que é a dor da espera. Eu intitulei assim, a dor da espera. A espera em muitos momentos é cruel. A dor da espera. 40, versículo 14. Vamos ler? Ele teve lá na prisão o sonho, né? O
o copeiro e o padeiro foram presos também, tiveram um sonho. Aí ele vai lá e interpreta o sonho, né? Aí diz assim, no versículo 14: porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair dessa casa. Ele começou a estar lá dentro, e ele começou a se destacar até na prisão. Você vê que a pessoa que é fiel, a pessoa que realmente tem um bom caráter, até nos piores lugares ela se destaca, né? Então está lá na prisão, preso, o carcereiro lá deixava a chave com ele. Deixava o cuidado dos presos com quem? Com o José. Sabia que ele não ia sair. Sabia, eu vou ficar aqui, vou sair pela lei. Eu entrei aqui injustamente, mas eu vou sair daqui pela lei. Deus vai me justificar e vai proporcionar alguma coisa que me tirará desse cárcere. Aí está lá, preso, tudo. Aí ele sonha, os caras sonham, o copeiro, o padeiro, ele interpreta os sonhos e fala: ó, quando você estiver lá diante do rei, do faraó, lembra-te de mim. Lembra da interpretação do sonho que eu dei? Para me ajudar, faça menção de mim para que eu saia desse cárcere, dessa casa, desse lugar que não era para mim estar. Ele pediu isso. O tempo passa e infelizmente ele foi esquecido. Veja o versículo 23. Versículo 23 diz: e o copeiro mor, porém não... O copeiro mor, porém não se lembrou de José. Antes se esqueceu dele. Essa é uma tristeza que às vezes a gente tem das pessoas, né? Já vi gente sair da igreja por causa disso. Estive mal, ninguém lembrou de mim. Isso acontece sempre. Vou lhe dizer, tem muita gente que infelizmente não vai dar mesmo para lembrar. Não dá. Rebanho menor, até uns 300 membros, acho que dá para lembrar de todo mundo. Mas depois disso é meio difícil. Você tem mais contato. A ovelha tem que ter mais contato com o pastor. Amém, gente? No caso dele aqui, foi um esquecimento proporcional. Aquele cidadão se esqueceu dele, teve contato com ele um momento, ele interpreta lá o sonho, revela aquilo, e aquilo acontece depois, ó, lembra de mim. Mas foi só um momento, passou. Na hora lá, ele não lembra. Na hora que ele está lá, sendo empossado novamente, né? Para cuidar das coisas do rei, o copeiro, ele pensou: estou de volta, fizeram justiça por mim, que eu não fiz nada de errado, e ficou por isso mesmo. Quem interpretou o sonho, ó, nem aí, tanto faz como tanto fez. E essa é uma dor que nós vamos enfrentar várias vezes na vida. Não vou dizer só uma não, porque pode ser que alguém já esteja aqui na terceira. É ou não é? Fui esquecido de novo. Esqueceram de mim 1, 2, 3, 4. Lembra do filme? 5. Esqueceram de mim 6. Né? Esqueceram de mim por tantas vezes. Não é esquecimento. Eu acredito que até nisso Deus tinha um propósito. Amém, pessoal? Até nisso Deus tinha uns propósitos. Ninguém esqueceu de você. Se alguém um dia na vida esqueceu, você levanta a mão para o céu e agradece. Tudo que vai acontecer com você vai ser na direção de Deus. Amém? Tinha umas coisas para acontecer, pastor, mas não lembraram de mim. Todo mundo foi empossado, todo mundo voltou lá. Até no meu aniversário todo mundo esqueceu. Acontece. Aconteceu com todo mundo já. É ou não é? Até com familiares próximos. Você esperava, por mais que esteja longe, pelo menos? E até isso a pessoa esqueceu. Fazer o quê? Né? Capítulo 41, versículo 1. E aconteceu que ao fim de quantos anos? Deixa os irmãos, estou meio lento hoje. Mas vamos lá. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto. O José passou mais 2 anos preso, gente. Maldade, né? Já era para ter saído. Tem coisa que já era para ter acontecido na nossa vida. É ou não é verdade? Poxa, pastor, isso aqui já era para ter acontecido. E até agora? Nada. Isso aqui era para ter se concretizado. Eu sou uma pessoa fiel. Eu já enfrentei muitas provas, estou firme até hoje. Tenho um bom caráter. Estou esperando. Já era para ter acontecido. Mais 2 anos preso. Ninguém lembra dele. Mesmo com a boa conduta, né? Se fosse nos dias de hoje, tem uns aí que são soltos por causa da boa conduta. Brinca. Escorregou na curva, né? Estraga nervoso. Né? Entre aspas. Boa conduta. Você está preso é porque não teve boa conduta, né? Fez errado. Mas tudo bem. O José está lá, 2 anos a mais. Meu Deus.
ninguém lembra. E José está lá, virada de ano, todo mundo feliz lá. Não sei se soltava foguete naquela época, mas está lá todo mundo feliz, virada de ano, abraçando sua família. E José preso no cárcere, com a chave na mão. Posso sair, mas não vou sair. Me deram só os presos para me cuidar. Eu vou cuidar dos presos, porque quem sabe Deus está me preparando aqui. Através de cuidando dos presos, daqui a pouco Ele me dá uma oportunidade maior. Né? Visionário, né? Está lá, servindo e tal. Aí Deus começa a lembrar dele. Que vem o faraó tendo um sonho. E aquele sonho do faraó não foi por um acaso. Deus deu o sonho para o faraó. Aí eu quero perguntar para você uma coisa. Por que Deus não deu logo o sonho para o José lá dentro da prisão? Já parou para pensar nisso? Porque ele era um preso, ninguém ouve o preso. Ninguém ouve o pobre, né? Ninguém ouve o pobre. Quando Deus dá sonho para quem está. Se depende da nação, por exemplo, Deus vai dar para quem está acima. Se tem algum plano, algum propósito, alguma estratégia, Ele vai dar sempre para quem está à frente. Isso aí é fato. Deus dá para o faraó. Se ele vai entender ou não, isso é um problema dele. Mas Deus deu o sonho para o faraó. Ele sonhou, meu Deus, 7 espigas de milho cheia, depois vem as 7 espigas magras e engole. Depois 7 vacas gordinhas, bonitinhas, cheias de leite. Aí elas são engolidas por vacas velhas, magras. Que história é essa? Eu não entendi. Ele procura sábios, agoureiros, procura por tudo quanto é lugar no Egito. Ninguém interpreta. Aí José é lembrado. Padeiro, né? Tem alguém que revelou um sonho meu quando eu estava na prisão. Ele vai revelar o seu sonho, faraó. Traz aqui. Agora, se ele não revelar, morre ele, morre você. Né? Cuidado com a indicação, né? Você indica alguém, cuidado. Toda hora eu indico alguém. Cuidado com as indicações. Negócio sério. Né? Negócio de indicação é um negócio sério. Tem que ter o cuidado muito bem de quem nós estamos indicando. Aí tá lá, ele é indicado. Ele chega lá. Pois não, meu senhor. Eu tive um sonho. Interpreta para mim. Ele vai lá e interpreta, né? São 7 anos de fartura. Depois desses 7 anos de fartura, vai ter 7 anos de seca. Faraó providencia alguém urgentemente para começar a abastecer os celeiros. Prepara alguém que seja inteligente, capaz o suficiente para deixar tudo organizado. Porque depois desses 7 primeiros anos aí de abastança, nós vamos ter uma seca de 7 anos. E vai ser no mundo inteiro. Aí o faraó olha para um lado, olha para o outro. Esse aqui não está preparado. Aquele ali também não. E aquele ali também não. Quem é mais inteligente do que você, rapaz? E o José é lembrado. Amém, gente? Deus guardou ele durante aquele tempo todinho. Pastor, Deus guarda a gente na prisão? Às vezes. Deus guarda a gente nas turbulências? Às vezes. Faz parte. É ou não é? Deus guarda a gente. Talvez você esteja numa posição, falando de trabalho, falando de vida, falando de família, que você não queria estar. Quem sabe Deus está te guardando ali para algo. Daqui a pouco ele começa a brilhar a coisa, aparece a oportunidade, você empossa naquela oportunidade. Amém, gente? Fique em paz. Guarde essas características com você. José foi empossado. Para a gente finalizar mesmo, Abacuque. Abacuque capítulo 2. Vou pedir para ele colocar na tela. Você pode anotar ou ler também aí comigo na Bíblia. Vou pedir para ele colocar na tela. Capítulo 2, versículo 3. Abacuque capítulo 2, versículo de número 3. A visão que Deus deu para o profeta Abacuque. Diz assim: porque a visão é ainda para um tempo determinado. E até o fim falará e não mentirá. Se tardar, vixe, vamos lá, todo mundo está em jejum, eu entendo, todo mundo está na consagração forte ainda, mas vamos lá, porque a visão é ainda para um tempo determinado, e até o fim, e se tardar, porque certamente, é isso que vai acontecer, amém? Vai acontecer, fique em paz, a obra está acontecendo na sua vida, glória a Deus, gente, a obra está acontecendo. Seu coraçãozinho está? Já passei por tudo, já fiz de tudo. Vai chegar. Amém, gente?
vai chegar. A gente fica com aquela turbulência. Aí Deus, e o diabo às vezes nem envia os amigos dele, os chegados dele, para tentar perturbar a nossa mente, né? Você está ali lutando por uma coisa, você está esperando firme, em paz. Aí chega alguém e começa, ainda não. Aí começa aqueles negócios. Você fica como? Se sentindo mal. Se sentindo mal. Tem gente que às vezes, aparentemente, quer ver o seu bem, mas às vezes com a forma dela falar, ela está querendo ver o seu mal. Tu ainda está aí, fulano. Às vezes quando chegam uns colegas. Ei, pastor, onde é que o senhor está? Estou na sede. Ainda na sede? Eu digo, oxe, que valência. Estamos aí na bênção. Glória a Deus, gente. O tempo que for determinado. 15 anos, 20 anos, oxe. Só me falta ser tia da escolinha. Isso aí não vai ser, que eu não sou massa fina. Esse não vai ser. Pode esquecer que isso aí não vai. Eu vou botar minha filha para ficar servindo na escolinha. Pronto. Aí a gente resolve o problema, né? Só. Mas espera o tempo das coisas. Deus está guardando para um propósito, você não sabe. Se Deus está preparando José para se tornar governador, se ele não soubesse administrar o cárcere, se ele não soubesse administrar a casa, como que ele ia administrar o governo? Não? Como que ele ia administrar o governo? Se eu não sei lidar com as coisas, como que aquilo um dia vai ser me apresentado? O sonho foi dado, mas até o sonho se concretizar, se a pastora Deniama tivesse aqui, é todo um processo, toda uma administração, toda uma logística, né? É assim que ela fala, né? Tudo para ela é um processo, administração, logística. Tem até as figurinhas dela que a gente reparte por aí. Eu não vou mandar para você não, que a gente tem que ter temor, né? Eu deixo só entre os pastores mesmo lá, que eles brincam, né? Na benção. Mas você entendeu o recado? Deus tem sonhos, seja fiel. Passa pelas provações, passo de cabeça erguida, que nem o irmão Lázaro cantava quando estava vivo. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Você vence hoje, vence amanhã, vence depois, e depois de amanhã, e assim sucessivamente. Amém? Vamos aplaudir a Jesus por isso. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Deus é fiel.